último orador inscrito, senador Paulo Paim, com a palavra. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor auditor do TCU. Senhor presidente, ouvindo aqui durante todo o dia, e cada vez mais me convenço, senhor presidente, que esse processo do afastamento... Presidente, não dá, presidente. Como é que eu vou falar com 5 na minha frente e os 5 discursando? Aí não dá, não dá. Não, ia estar o meu time ali. Vamos parar o tempo. Você me desculpa. Todos se acomodam. Vossa Excelência reinicia novamente. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Senhor presidente, eu dizia que quanto mais ouço, mais me convenço que o afastamento da presidenta Dilma não é um ato somente contra ela. Não consigo me convencer. Entendo que esse movimento, primeiro, ele ataca a democracia. Segundo, ele ataca o direito dos trabalhadores e dos aposentados. E digo por quê. O que está por trás dessa proposta? O que está aquilo que foi anunciado em novembro na chamada Ponte para o Futuro pelo atual presidente interino. Fim da política de valorização do salário mínimo. O negociado sobre o legislado que acaba com a CLT. Terceirização geral que pega a atividade fim. Trabalho escravo querem regulamentar. Privatização sem limite. Medida provisória já aqui na casa. Restrição ao auxílio-doença. Restrição à aposentadoria por invalidez. E já acabaram com o Ministério da Previdência, que não mais existe. E dizem, é o conjunto da obra. Muito bem, vamos ao conjunto da obra. Durante os governos de Lula e de Dilma, geramos, auditor, 20.887.000 empregos. Com a crise que pegou o mundo, e aqui pegou também, em 2015, nós perdemos 2.100.000 empregos. Resultado, um saldo maior em relação aos governos anteriores de 18.787.000 empregos. A Previdência, asseguramos nela o acesso a milhões de idosos. Hoje, 83% deles estão cobertos pela Previdência. O salário mínimo saiu de $80, chegou a mais ou menos $700. Em médias, aposentadorias e pensões, 1.200.000. Por fim, concluímos uma alternativa à Previdência em relação ao fator previdenciário, que criamos a fórmula 85-95, que com isso temos aí a idade mínima de 55 para a mulher e 60 para o homem. Por fim, eu pergunto a Vossa Excelência, o que eu mais ouço nesse plenário é que as pedaladas e os decretos geraram o desequilíbrio fiscal. O senhor concorda com essa afirmação? Essa é a pergunta. Testemunha com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. As pedaladas e os decretos, evidentemente, não tiveram influência direta no desemprego, no aumento de inflação, mas tiveram influência direta na perda de credibilidade. A descoberta das pedaladas revelou uma situação econômica que havia sido omitida da sociedade. Havia uma assimetria de informação brutal. Poucos eram os conhecedores da verdadeira situação fiscal do país, enquanto o resto do país desconhecia completamente. Portanto, eu tenho a impressão que essa frustração, até em função, senador, de todo o histórico que Vossa Excelência acaba de narrar, essa frustração foi tão grande, mas tão grande, que
a autoestima do brasileiro foi por água abaixo. Destruíram a credibilidade e a autoestima do brasileiro. E para recuperar isso, senador, demora. E só a verdade recupera isso. Do meu ponto de vista, portanto, não tenho dúvida que o que passamos hoje, os trabalhadores que Vossa Excelência tão bem representa nesse Congresso, estão sofrendo isso por conta de toda essa desordem fiscal que, felizmente, veio à tona e foi descoberta. Senador Paim, para a réplica. Auditor, o seu colega, o informante da acusação, procurador Júlio Marcelo, quando por mim questionado dessa mesma forma, respondeu o seguinte: hoje, a presidenta não teve suas contas rejeitadas ou com parecer pela rejeição pelo Tribunal de Contas, nem está sofrendo uma acusação em virtude do desequilíbrio fiscal da União. Quem está com a razão? Disse mais ele, quando eu questionei também, que 17 estados, os governadores, e dei aqui o nome dos estados, pedalam e baixam decretos. Ele respondeu: olha, eu não estou bem a par, mas me parece que é só 2. Eu informo que não é 2, são 5 estados que estão na mesma situação. E eu dizia, se essa moda pega, vamos também aplicar o impeachment daqui uns dias em todos os governadores, ou em 17. No mínimo 5 com os seus bancos vinculados aos governos estaduais. São 17. Por fim, muito se fala que o impeachment é um julgamento político e que não pode se julgar somente as 2 questões aqui discutidas por nós. Mas, pegando os seus argumentos agora, o senhor pegue os últimos 13 anos dos governos anteriores e pegue os últimos 13 anos do governo Lula e Dilma e compare os números: desemprego, inflação, juros, investimento em saúde, em educação, emprego, ensino técnico, moradia, distribuição de renda, diminuição da igualdade social, saúde, e 2 exemplos do salário mínimo que tiramos de em torno de $80 para mais ou menos $300. Como pode, se os últimos 13 anos, voltando para trás, eles perdem todos os números, e nós que criamos o apocalipse, como Vossa Excelência está levantando? Agradeço, senador Paim. Testemunha com a palavra. Obrigado, presidente. Senador, a pergunta que me foi feita é se as pedaladas e os decretos teriam influência nessa situação. E, portanto, no meu ponto de vista, como respondi de maneira indireta, sim. Agora, cabe a Vossas Excelências fazer o julgamento. Eu estou dando a minha opinião em relação ao tema. Repito, muita coisa bonita se perdeu nesses últimos 2, 3 anos. É o que eu tenho a dizer em relação ao assunto. A testemunha.